Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, esse ano que se inicia. Ó Pai, expectativas novas, projetos novos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa realizar, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Nós nos prostramos diante da tua majestade e nós queremos dizer, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu tens a primazia, a liberdade para agir. Fala através dos louvores, ó Pai, das oportunidades, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Muito obrigado, nós entregamos, Senhor, cada vida em tuas mãos, aqueles que aqui já estão e os que estão por vir, Deus. Ó Pai, visita cada um, Senhor, e derrama o teu poder, a tua glória, e nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar de pé, se você que pode. Aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 126. Você que vai achando aí, vai dando glória a Deus, para eu não ficar dando glória aqui sozinho. Pode dando aleluia. Glória a Deus misturado com aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Bem, o Salmo 126, ele vai dizer assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. O Padre vai dizer assim: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com alegria colherão com cânticos, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus filhos. Glória a Deus. Esse texto, nós podemos dividir ele em três partes, na verdade. Mas essa noite eu gostaria de dividir ele em duas partes. O pano de fundo dessa história é o Senhor entrando com mãos fortes e tirando o povo do cativeiro da Babilônia. Aqui se encerra o tempo de escravidão, o tempo que o povo de Deus foi ali exilado e afastado da sua terra. E agora esse texto ele vem do salmista, ele vem dando glórias a Deus e agradecendo e mostrando como que o povo está. O povo ele está tão grato ao Senhor, porque o Senhor removeu eles com mão forte. Mas quando nós chegamos no verso 4, nós deparamos com um povo que acabou de sair do exílio, estão com o coração cheio de alegria, com a boca, com riso. Mas quando eles chegam na sua terra e eles olham a terra e a terra está destruída. Por isso que ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. É como se você acabasse de receber uma vitória e agora você entra em determinado lugar e quando você olha esse lugar fala assim: eu sou livre, recebi a vitória, mas está tudo quebrado, está tudo bagunçado. E aí eu lembro do Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas não porque ela estava sem forma e vazia que Deus ele não contemplava, o Espírito Santo de Deus não pairava sobre a face das águas, e ele começa a organizar todas as coisas. Então talvez você venha num tempo de vitória, e se você não vem num tempo de vitória, eu quero profetizar sobre a tua vida que esse ano de 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o melhor ano da sua história. Deus ele vai te abençoar por todas as áreas da sua vida, na área sentimental, na área material, nos relacionamentos, vai te abençoar em todas as áreas.
fala o seguinte, salmista: os que semeiam com alegria, com lágrima, os que semeiam com lágrima. Muitas das vezes você vem para cá, você tem a sua caminhada diária, a sua caminhada cristã, mas você está com o coração sangrando, você está triste, está abatido, está choroso, mas mesmo assim você não deixa de levar a sua preciosa semente. E aí ele continua: aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão com cântico de alegria, trazendo seus feixes. Não é o pastor que está querendo falar sobre prosperidade, não sou eu que estou querendo trazer algo ajuda sobre a sua vida. Eu estou querendo dizer para você que a palavra diz isso. A palavra que está mostrando para a gente, se a gente nos colocar na posição e entender que mesmo chorando, mesmo sangrando, e nós continuarmos levando a preciosa semente, nós voltaremos colhendo os nossos peixes. O que isso quer dizer para a gente? Prioridade. Independente da situação que você esteja vivendo, se é um tempo de abastança ou um tempo de escassez, se é um tempo de tristeza ou um tempo de alegria, você precisa priorizar. É prioridade na sua vida. Mesmo chorando, mesmo sangrando, levanta a preciosa semente. Você tem essa semente. Quem tem essa semente? Levanta a mão. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, Deus. Mais uma vez nós te damos graça, Senhor. E entendemos, ó Pai, que o salmista, Senhor, está com o coração alegre. E o texto também vai dizer, Senhor, que as nações vizinhas viram que o Senhor faz grandes coisas pelo povo. As nações conseguiram contemplar. E assim nós acreditamos que os nossos vizinhos, os nossos pais, a nossa parentela, as pessoas à nossa volta, também vão poder dizer grandes coisas do Senhor na vida desse povo. E nós estamos alegres por isso. Mas, Senhor, muitas das vezes nós encontramos as coisas no devido, não no devido lugar, mas no
humildade como jardineiro, eu ofereço tudo que tenho em troca do amor meu Pai.
para Jesus pode ser melhor. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por gentileza? Aleluia. É bom, né? Louvar o Senhor. Eu, na cantata, cara, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Agora aquele cantinho ali também. Foi ao vivo, né? Cara, que coisa mais linda. O louvor também hoje maravilhoso. Parabéns. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O tema, para os que chegaram quase agora, uma boa noite, a paz do Senhor para todos. O tema da nossa igreja esse ano é prioridade. Isso aqui é? Prioridade. Não ouvi? Prioridade. O que é prioridade para você? Não precisa responder, que é muita gente, senão vai virar uma sabatina, mas é para a gente pensar. O que é prioridade para nós? Né? Muitas das vezes a nossa prioridade é o emprego, é terminar a faculdade ou entrar na faculdade, passar no concurso público, viver um amor, né? E que esse amor seja para sempre, que é casar. Alguns realizaram, né, irmão? Giovana, Felipe, Duda. Então, estão vivendo. Há um tempo atrás isso era prioridade. E a gente tem prioridade muitas das vezes em criar nossos filhos. Temos prioridade, talvez, de construir a nossa casa. Prioridade de comprar um carro. E há tantas prioridades que muitas das vezes nós esquecemos o que é mais importante, que é a prioridade única da nossa vida, que é o Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada. Já quando Isamélia leu um salmo hoje pela manhã, se eu não me engano, 125, que diz: se não for ao Senhor por nós, nossos inimigos teriam nos estragado. Se não for ao Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui de pé. Eu costumo dizer que o belo da vida, o mágico da vida, e é a boa mão do Senhor fazendo isso, é que ninguém sabe quem vai primeiro. Morre o novo e morre também o ancião. Morre de doença, morre de acidente, morre dormindo, igual o meu professor e reitor do seminário, deitou para dormir e não acordou. Então, muitas das vezes nós priorizamos tantas coisas e a nossa vida, na verdade, ela é volátil e ela é um sopro. E nós priorizamos tantas coisas e esquecemos de priorizar o Senhor e para onde nós vamos. Eu sempre falei para minha filha, me falava assim: filha, antes de você escolher qual a profissão que você vai querer, e ela já falava desde 2 anos que queria ser médica, mas ela já falava ali, né? Mas antes de você saber o que você quer fazer na vida e com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, o que você vai fazer, você precisa entender que a tua prioridade é ir para o céu. Precisa aceitar Jesus como Salvador, porque essa vida é passageira. Nós vivemos 80, 70 dias a Bíblia, 80, 90, um pouquinho mais que é mais robusto. E a nossa vida é um vapor, sobe e já vai embora. Então nós precisamos priorizar o Senhor. E se quando nós priorizamos o Senhor, todas as outras coisas, a Bíblia diz, né, que é para a gente atentar para o reino, buscar o reino dos céus e a sua justiça. E ele fala: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é o reino, a prioridade é o Senhor. A prioridade é a sua vida no altar, a sua prioridade é você ter a sua devocional, o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus. Porque a pessoa que está ao seu lado aí, não é o seu cônjuge, talvez é o seu amigo, a sua irmã, o seu irmão. Essa pessoa só vai contigo, talvez até o sepultamento. Fala nisso no dia 28. Eu sepultei um amigo, um vizinho de frente, fui lá fazer o sepultamento, se eu não me engano, 32 anos. Acometido de uma doença. E ele: amados, vocês estão assim? É o primeiro dia do ano, mas eu não quero trazer peso ao teu coração. Aí o papel do pastor é alertar, tá?
Não, eu estou querendo dizer para você que você precisa priorizar o reino para que você vá bem na sua vida e para que depois dessa vida você goze a vida eterna com Cristo. E essa a gente não faz. Talvez a gente entre num curso, vou fazer aqui uma estilagem com meu amigo, Davi e Daniel, talvez você faça um curso no Queiroz aqui, preparatório para entrar numa carreira militar, ou talvez alcançar um cargo público, e você se prepara para aquilo, você se preparou desde os 5 anos de idade para você terminar ali o colegial, o colégio, para entrar na faculdade, para arrumar um bom emprego, para trabalhar pra caramba, para depois tentar se aposentar e depois morrer. E aí? Para onde essa vida vai? A nossa prioridade precisa ser o reino dos céus. Nós precisamos priorizar aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. Para eu entrar no texto que eu vou compartilhar com os amados aqui, não é eu que vou pregar, o pastor Lucinelli, já me perdoa se eu estou falando muito. Esse texto de Efésios capítulo 4, ele, lá no 12, a gente vai ler daqui a pouco, ele vai falar que, no 11, 12, vai falar que Deus ele deu um para apóstolo, outro para pastor, para mestre, para doutores, para evangelista. Ele vai falando que ele distribuiu dons para cada um de nós. E se você ainda não recebeu o dom, Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu creio no nome de Jesus. O profeta Joel vai falar que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne. E se você se colocar na posição e priorizar o reino de Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida. Então, falando sobre isso, olha o que o texto vai dizer. Efésios, no capítulo 4, no verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está falando a perfeição em Cristo. Para que não mais sejais meninos, não seja o quê? Não seja o quê? Inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça, que é Cristo, do qual o corpo inteiro vem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. Olha o que vai dizer. Portanto, digo isto e testifico do Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Algumas versões vão dizer, na verdade da sua própria mente. Ele está querendo dizer que nós não devemos mais andar como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Nós estamos falando sobre prioridade. Amado, eu sempre vou falar isso aqui, eu não sou o pastor presidente, então eu posso falar. Se você ficar chateado comigo, não nem aí. Quantos vieram de outra igreja? Quantos passaram por mundo dessa igreja? Estou levantando minha mão aqui que dos 20 anos para baixo eu passei em algumas igrejas. Aí então eu vou levantar minha mão também. Amados, a gente precisa entender quem nós somos em Deus e a prioridade do reino em nós. E aí nós não vamos mais observar o homem, nós não vamos ficar mais levados por todo o tempo de doutrina. Quantas pessoas eu encontro, e muitas das vezes irmãos nossos que vamos conversar, e aí pela internet da vida, houve um conselho de um pastor fulano de tal, que não é para fazer isso, que não existe isso, que não existe aquilo outro, e que a gente está vivendo num sistema, e aí você está levando por vento de doutrina, está sendo levado por um menino, está sendo nécio. E aí a prioridade do reino está sendo deixada para trás. Nós precisamos entender que o nosso parâmetro é a Bíblia Sagrada. Quando alguém falar alguma coisa para você, ou você vê na internet, você fala assim, qual é a minha prioridade?
o reino tem um manual. Aí você vai lá pegar o manual, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho um funcionário que eu observei, nós temos comprado muita coisa pelo Mercado Livre. E aí quando chega, aí eu dou na mão dele as peças, aí vem sempre numa caixinha. Ele sempre rasga a caixa toda. Aí eu pego, não tem problema, a gente não vai usar a caixa, não sei se precisar trocar, certo? Aí eu chego para ele e falo assim, Júlio, deixa eu te mostrar aqui um negócio. Aí eu pego a caixa, viro ela, falo assim, se você dá um cortezinho que você abre ela inteirinha. Tem algumas que já dá até para você abrir. Mas não sei o que acontece com ele, ele abre tudo, rasga tudo. E detona tudo. Aí eu falei para ele, é a mesma coisa, tem gente que quando compra um eletrodoméstico, exemplo do ventilador, já aconteceu comigo. Aí o ventilador vem cheio de pecinhas e vem um manual. O que é a primeira coisa que a gente faz? Oi? Tenta montar ou lê o manual? Não, a maioria tenta montar. Começa a montar, quando vê que não dá para montar, você vai ver o manual. Não é isso? É a mesma coisa a palavra. Aí eu falei para ele, cara, olha a caixa, vê a posição direitinho dela, a posição de ajuda você abre. Porque se você detonar ela toda, a gente precisar trocar, vai ser problema. E muitas das vezes vem até colado, né? Não é nota fiscal, mas algumas referências ali, o produto vem colado. Você não faz isso, olha, mas ele faz isso sempre. Então a nossa vida muitas das vezes é assim. O que é prioridade, então o manual, o que é prioridade a gente observar e ajustar para depois desmontar ou montar, nós não fazemos. Então o texto sagrado está dizendo o seguinte, para a gente não ser levado por vento de doutrina. Pastora, perdoa, eu preciso falar. Aí o texto vai continuar dizendo assim, despojai-vos porquanto ao procedimento interior do velho homem. Ele está falando assim, deixa o velho homem para lá, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quem já foi enganado aqui? Por si mesmo, tá? O texto está querendo dizer. E vós renovais do espírito da vossa mente, e a vós revestido do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade. Então, em Efésios 4, 24. Pelo que deixais a mentira. Olha que bom conceito que ele deixa para a gente. Por que o pastor está falando isso para você? É ano novo. É vida nova. Nós oramos pela manhã e falamos que muitas coisas que nós oramos hoje pela manhã, estamos orando por coisas do ano passado, coisas que já nos afligem há muito tempo. Só que nós não queremos mais essas coisas, certo? Queremos atitudes novas. Não vou falar isso não, mas até que os problemas que vêm que sejam novos, para desafiar a gente resolver. Mas o problema velho nós não queremos mais. Deixa esse problema para lá. Me perdi onde eu estava, mas vou continuar aqui, vou assim, é isso que a gente se acha. 24. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade, pelo que deixais a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Tem a verdade, fala a verdade, não fala mentira. O pastor falou isso hoje aqui pela manhã. Estava no trabalho, quando ele trabalhava no escritório, a chefe mandou ele falar que ela não estava, o pastor atendeu o telefone, ó, ela está, só não pode atender agora porque ela é ocupada. Ela quase falou no pescoço dele e foi brigar com ele. Ele falou assim, eu sou cristão. O que a senhora está pedindo para eu fazer não é o correto. E eu só falei que a senhora podia atender agora. Depois as coisas se resolveram, ela entendeu e tal. Então, o texto que ele leu era o seguinte, importa agradar a Deus e não agradar os homens. Então, deixe a mentira e fale a verdade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse texto eu gosto quando a minha esposa está brigada comigo, eu fico lá perguntando ela para a gente fazer as pazes logo, para a gente não dormir brigado. Então, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? E nem deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, o que trabalha, faz com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que seja bom para a necessidade e edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. A gente quer coisa nova, mas a nossa boca tem coisas velhas. Nós queremos um ano novo e vida nova, mas atitudes velhas. Nós precisamos priorizar o reino de Deus e entender que da nossa boca precisa sair bênção, não maldição. O livro de Tiago vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou ela é doce ou ela é amarga. A sua boca tem que sair do quê? Nós precisamos priorizar o reino e precisamos atentar para aquilo que nós falamos. Vai ter sim? Ok. Então nós precisamos atentar para aquilo que nós falamos. Amados, o desejo do coração desse pastor e dos pastores dessa igreja é que você vá bem. Que o ano de 2026 seja o melhor ano da sua vida. Quando chegar para o 27 eu vou falar a mesma coisa, que seja o melhor ano da sua vida. Mas o que nós desejamos é que você tenha paz, que você tenha vida, que você tenha abundância sobre a tua casa, que você tenha prosperidade, que o seu relacionamento vá bem, que a sua casa vá bem, que o seu negócio vá bem. Esse é o desejo do nosso coração. Se esse é o desejo do meu coração, o desejo do coração da pastora Lucilene e do pastor Célio, imagina o coração de Deus, porque aquilo que você pensa é bem menor, aquilo que eu penso é bem menor comparado com aquilo que Deus tem para revelar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou adiantar. Eclesiastes capítulo 11 estava marcadinho, eu fui fechar. Corri para a tecnologia. Eu disse Eclesiastes o quê? 11, verso 1. Agora eu vou falar rapidamente sobre dízimo e oferta. Amém? Alguém tem problema com esse método de doutrina aí? Que o senhor está falando sobre dízimo, sobre oferta? Que não é bom dar, não é legal, isso é coisa do Antigo Testamento. Olha o que o texto vai dizer. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 vai dizer assim: lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, tem alguém comigo aí, gente, lendo a palavra? Lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, reparta com 7, e ainda até com 8, porque não sabeis qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam sobre a terra, cai a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Olha o que o 4 vai dizer: quem observa o vento e não semeia, e o que atenta para as nuvens e não cega, assim como tudo não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre, daqui está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse texto do verso 4, e a versão vai dizer assim: aquele que observa o vento do tempo, ou as nuvens cheias de água, e não semeia nem cega, cegar é recolher. Diz que nunca cevará, ele nunca vai colher. Eu quero dar um alerta para os amados sobre finanças, porque muitas das vezes a gente tem a oportunidade de negociar, muitas das vezes nós temos a oportunidade. Quando eu falo negociar, não estou falando do reino não, tá? Porque você aqui você não negocia, aqui você devolve aquilo que Deus deposita na sua mão. Você tem 100% daquilo que Deus permite que você receba, que te abençoa, e você traz por gratidão ao Senhor 10%. Se com 90% que você recebe, que fica na sua mão, você não resolve todos os seus problemas, não é com 10% que pertence ao Senhor que você vai resolver, certo? Pelo contrário, você vai se enrolar mais ainda. Então, quando eu estou falando sobre oportunidades de negócios, o texto está querendo dizer que o povo, eles estavam num lugar seco, árido, e eles têm semente. Por isso, quando ele fala de pão, não é a semente. Ali eles tinham a oportunidade de lançar a semente ou comer a semente.
pesadas, vira farinha e eu como. O texto está aqui dizer que essa semente é o pão, né? Ele está traduzindo como pão. Ele fala assim: lança o teu pão nas águas. Vai e reparta com 7, talvez com 8 pessoas, e depois de alguns dias tu acharás a terra muito seca. Quando começa a chover e a água começa a descer, ela vem descendo e começa a entrar naquela terra rachada, seca. E aí o agricultor está ali e vai descendo uma enxurrada. E aí ele tem na mão a decisão de lançar a semente, o texto diz pão, lançar a semente para ela parar em algum lugar, juntamente com seus amigos, 7 ou 8, e depois nascer ali uma árvore, uma hortaliça, e ele poder se alimentar, ou ele reter aquela semente e comer aquela semente. Isso traz para a nossa vida, muitas das vezes nós temos medo, né, de fazer negócio. Quando eu falo isso, às vezes você está pedindo uma resposta ao Senhor para a sua vida financeira. Talvez você não vai ingressar numa faculdade para depois arrumar um trabalho, ou vai passar por um concurso público, mas talvez Deus tenha te dado um dom. De repente você fazer um bolo para vender, de repente você montar um negócio, né? Você negociar alguma coisa, e às vezes você fica se travando, e aí você não consegue colher aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu posso falar de experiência própria. Eu, com 29 anos, eu resolvi sair da matriz, eu chamo matriz. Nada contra quem é CLT, gente, nada contra. Benção, já tive lá também, abençoou muito a minha vida. Trabalhei para outras pessoas, né? Fui abençoado, aprendi bastante. Mas eu, com 29 anos, eu resolvi sair e abrir meu próprio negócio. No começo era difícil, mas eu não fiquei observando o vento e o tempo, as nuvens cheias de água. Eu resolvi lançar sementes sobre as águas. E quando a gente fala sobre as águas, eu penso que eu lancei a semente sobre Jesus, né, sobre a fonte de águas. E ele foi o meu sustento e sido até hoje. Algumas vezes, eu tenho um funcionário que trabalha por comissão. Então, se eu ganho, ele ganha. Se eu não ganho, ele ganha. Então, quando ele vê que o negócio está meio difícil, aí ele fica desesperado. Eu já tenho 14 anos, vou fazer 14 anos agora, eu trabalho com conta própria. Aí eu falo para ele assim, já falei para os outros que trabalham comigo: fique em paz, porque Deus vai nos dar a função diária. Aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai dar. E quando Ele quiser abundar, Ele vai abundar sobre a nossa vida. Mas nós não podemos deixar de lançar a nossa semente. Percebe que o texto que eu li no Salmo 126, ele também fala sobre semente, né? Então, qual é a tua prioridade desse ano? Essa palavra é uma palavra de encorajamento para você entender que você tem um Deus poderoso, que você vai poder lançar a tua semente e depois de dias você achará. Percebe que ele está falando que é depois de dias. Tem coisas que a pessoa fala assim: começou a fazer agora, começou a investir agora, já quer resultado agora, irmão José. Quer resultado para agora, não é para agora. É depois de alguns dias, de alguns meses, talvez até anos. Mas Deus vai abençoar você. Então, não fique com medo, lança o seu pão, lança a sua semente. Mas olha o Senhor, tenha como prioridade, coloque-se de joelho e fala: Senhor, eu tenho isso aqui. Eu quero fazer, ou se não tem, fala assim: eu me dê visão. Lembro eu ficava em casa, eu tenho até anotado até hoje nos cadernos lá em casa, desenhando como seria a minha oficina, desenhando como seriam as coisas. Como meu salão ali, hoje, minha família estava em casa, domingo, eu fui para lá, aí botei a cadeira em cima, quem já foi lá conhece. Tem a casa de máquina do lado da piscina, botou o banco bem alto ali. O banco altinho que eu tenho preto lá, botei lá em cima, sentei e fiquei contemplando o que eu ia fazer. A neurociência fala que você começa na sua mente já a programar as coisas que você vai colocar em prática depois. E aí eu sentei e comecei a olhar. Ou então eu começo a desenhar. Você também pode fazer isso. Você pode sonhar e pode desenhar, escrever e falar assim: eu quero desse jeito, eu quero dessa forma aqui. E Deus vai fazer acontecer na sua vida. Eu quero convidar você que trouxe o dízimo, a tua oferta, em gratidão ao Senhor.
mas lançar a sua semente no local que é prioridade. O local onde vidas vão entrar, como a sua vida, como a vida, minha vida já entrou, para poder ser abençoado. Então, primeiro, você deposita no reino de Deus. E eu quero te convidar, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, pedindo sua estratégia para que a sua vida financeira em 2026 ela seja mudada, para que a sua vida ela possa ser abundante, para que a sua vida financeira o Senhor possa abrir janelas do céu sobre ela, para que você possa prosperar muito mais do que você prosperou em toda a sua vida. Eu posso dizer para você que o Senhor abriu a janela do céu sobre a minha vida. Eu vivia de favor, morava de favor atrás da casa da minha sogra. Quando comecei o casamento, fui humilhado, né? A família foi humilhada, quer dizer, fui trocado para sair de lá. Hoje eu tenho a minha casa, tenho a minha oficina, tenho um salão. Eu não estou querendo dizer para você aqui na teologia da prosperidade, não, amado. Eu estou falando para você que quando você prioriza Deus, independente de tudo isso que eu passei, tem algumas irmãs que conviveu comigo, como a irmã Amanda, Jacqueline Amélia, sabe da minha história. Eu não deixei de levar a preciosa semente. No começo eu ficava no emprego, era uma tarde de bola, estava no outro, ficava no tempo e ficava pensando quando chegava Natal, o que eu vou fazer, como que eu vou comprar roupa para minha filha, pensando como que as coisas iam acontecer. Mas, graças a Deus, hoje eu não penso mais sobre isso, porque a palavra vai dizer que o salmista ele fala, já fui moço e agora sou velho. Ele fala o seguinte, não viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós falamos de dinheiro, o nosso coração muda da gente fica duro. Mas nós não priorizamos o reino de Deus, nós usamos dinheiro para tantas coisas e até coisas ilegais. Mas quando pensamos em depositar no altar, nós ficamos com o coração duro. Então eu quero te convidar essa noite para que você faça um propósito do Senhor. Fala, Senhor, o dinheiro, eu não vou ser mais escravo do dinheiro. O dinheiro, como diz a palavra de Deus, as bênçãos me seguirão. O pastor Carlos Evite pregou muito isso e eu também posso sobre isso. Eu falo para você que muitas das vezes na minha vida o dinheiro vinha atrás de mim. Você acredita? Não faço esforço. Mas é a minha capacidade? Não. Eu costumo dizer que eu estou na rota da bênção. Eu estou autorizado para prosperar. Mesmo quando todo mundo está contra mim, conspirando contra mim, o Senhor faz as coisas virar ao meu favor. O pastor Sérgio vive isso. Muitos irmãos vivem isso. Você também pode viver essa mudança na sua vida. Priorize o reino de Deus. Priorize as coisas de Deus. O Senhor cuida das suas. Levanta o seu envelope, você que não trouxe, coloca a mão no seu coração. Faça você um propósito do Senhor. Fala, Senhor, não vou ser escravo do dinheiro. Senhor, o dinheiro eu até preciso dele, mas eu preciso mais do Senhor na minha vida. A prioridade é o Senhor sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Ó Senhor, eu quero te apresentar diante do Senhor o dízimo, a oferta, aquela gratidão que eu estou trazendo aqui diante do teu altar e pedindo para que o Senhor possa abundar sobre a minha vida, não como forma de barganha, Senhor, mas porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo. Abra as janelas do céu sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha dispensa, como diz Malaquias 3:10, lá no finalzinho vai dizendo que o Senhor repreenderia o devorador, o migrador, o portador. Ó Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o mal sobre a minha vida e sobre a minha finanças. Ó Deus, o dinheiro, eu não sou mais escravo dele, eu sou servo do Senhor. E o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fazer prosperar. Ó Deus, nós somos autorizados a prosperar debaixo da tua mão. Ó Pai, que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso da nossa vida sobre a parte das finanças. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com causa na justiça, Pai, dê causa favorável para os teus filhos. Ó Pai, isso é o justo juiz. Aqueles que estão desempregados, abre as portas de emprego para os teus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, para que eles possam prosperar. Aqueles que já estão empregados, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa ali aumentar o cargo dos teus filhos, que eles possam ser promovidos, ó Deus, que eles possam ser reconhecidos, ó Pai, para que eles possam galgar os lugares mais altos. Aqueles que estão estudando, ó Pai, que eles também, Pai, possam avançar. Aqueles que estão estudando para concurso público, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, no mês de
dá um bom futuro e um futuro de paz, de bênção e um 2026, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. As palmas, louvo ao Senhor. Você pode trazer o seu vídeo, a sua oferta. Pastor Lucilene vai estar ministrando a palavra. Vem para cá. Eu falei bastante, mas é o primeiro culto do ano, então a gente tem que avivar a sua fé. Mas creio que o Senhor colocou uma palavra poderosa no coração da pastora Lucilene. E você vai sair daqui voando nas asas do Espírito. É o primeiro culto do ano. É o culto que você está. Verdade. Vai ficar com a criança, em nome de Jesus. É porque essa Mara falou: não vai ter. Vai ter. Ela veio, ela estava ali. Virou o rostinho assim, isso é maravilha demais. Amém? Estando suas mãos para cá, com o pessoal ali da pastora Lucilene, a das crianças. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Queremos entregar, Senhor Deus, cada pequenininho para as mãos, pedindo que o Senhor, Pai, possa revestir o seu Pai com sabedoria. Ó Pai, que o Senhor possa guardá-las, proteger, submergir no teu sangue, cercar com um muro ao redor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor Deus, ali para as tias, Senhor, para Samara, Senhor, para cuidar dos meus filhos. Ó Pai, que o Senhor também possa recompensar as suas filhas. Tu sabe o quanto elas têm se dado, Senhor, têm se doado. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas possam ser recompensadas pelo Senhor. Queremos entregar a vida da pastora Lucilene em tuas mãos, pedindo que o Senhor possa usar ela como instrumento, Senhor, afiado. Ó Pai, como um canal desobstruído para o fruto da Tua palavra, com o poder e a autoridade do Teu Santo Espírito. Não retenha nada daquilo que o Senhor separou para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós choramos e fazemos essa oração de fé, no nome do poderoso Jesus. Você diz? Amém, glória a Deus. Queria te convidar você a ficar de pé, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro culto do ano de 2026. Eu queria que você segurasse na mão de quem está aí do teu lado nessa noite. Aleluia. E você vai orar pela vida dele nessa noite. Não fica ninguém sozinho, deitado aqui para o outro lado. Isso, vamos orar. Aleluia. Vamos começar o ano orando, né? A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E somente através da oração, que esse ano de 2026, a oração ela possa ser prioridade na nossa vida. Porque somente através da oração é que nós vencemos as batalhas. Ano passado foi um ano em que nós oramos bastante. E esse ano de 2026, nós iremos dobrar as nossas orações. Nós iremos orar sem cessar. Então você que ano passado orou pouco, ei, esse ano é ano de oração. Esse ano é você ter a prioridade de orar na tua casa, de orar pela madrugada, pelas madrugadas, de orar meia-noite, de orar pela manhã, de orar todos os momentos em que você tiver oportunidade de entrar na presença do Todo-Poderoso, de falar com o Pai. Que esse ano de 2026 seja um ano marcado de oração, sobre a nossa vida. Se fosse você, já começava a orar nessa noite. Se fosse você, já começava nessa noite a apresentar o teu irmão na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Deus, começamos, Senhor, nessa noite a nossa oração. Começamos com a oração e vamos dar continuidade, Senhor, para entender o valor da oração.
que nós possamos deixar de ser meninos na tua presença e que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres de Deus que gostam de orar, Senhor, que tem prazer de orar, que tem, Senhor, desejo de entrar na tua presença, de falar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de se apresentar diante do Senhor através da oração, Pai. E nessa noite nós colocamos o nosso irmão da direita, o nosso irmão da esquerda, Pai, que nós possamos andar em unidade, um orando pelo outro, um profetizando sobre a vida do outro. Senhor, que nós possamos ter prazer, Senhor, de interceder pela vida do nosso irmão. Senhor, nós colocamos cada um nessa noite diante do teu altar e que teu nome, Senhor, seja glorificado. Aquele que está fraco, Senhor, nessa noite, possa sair daqui fortalecido. Aquele que está desanimado, Senhor, possa sair daqui alegre. Senhor, aquele Pai que está doente, nessa noite, Senhor, através da nossa oração, possa sair daqui curado, em nome de Jesus. Amém? Você pode abraçar seu irmão e falar: minha irmã, esse ano é ano da gente entrar na guerra. Esse ano é ano da gente orar mais. Esse ano é ano da gente se colocar na brecha. Aleluia, para fazer oração. Aleluia, a oração, ela move o coração do Senhor. Amém? Você pode sentar. Você tem liberdade de dar glória a Deus. Você tem liberdade de dizer aleluias. Adore ao Senhor. Você está na presença do Senhor. Né? Quantos gostariam de estar aqui e não estão? E você está tendo oportunidade nessa noite. Então, se apresente diante de Deus e glorifica o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo de número 6. Aleluia, que é o tema desse ano de 2026, né? Que já foi falado bastante, o pastor Cristiano já falou bastante aqui nessa noite, já instruiu a todos nós acerca, né, de prioridade, mas eu também vou dar nessa noite continuidade, aleluia, sobre o tema desse ano de 2026, que é a prioridade. Mateus 6, versículo, quando já sabe, diga amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 6, 25 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, o Pai de quem? O Pai de vocês, o nosso Pai, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E porque se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé. Portanto, se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Aí o 33, que é o tema desse ano, diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Nós vamos repetir. Mas buscar, gente, em nome de Jesus, vai buscar em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
justiça. Por quê? Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Quantos acreditam nessa palavra? Aleluias! Glórias a Deus. Aí diz aqui, olha, buscar é um esforço contínuo e persistente. Amém? Buscar é um esforço contínuo. Por quê? Porque para buscar nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos caminhar. Por quê? Porque precisamos buscar. E quantas vezes as pessoas, diante de qualquer situação, elas deixam de buscar a presença do Senhor. Às vezes as pessoas têm ficado no meio do caminho. Por quê? Porque não são persistentes. Porque não buscam. Porque não vão, ao encontro do Senhor. Mas nessa noite o Senhor, através dessa palavra, Ele quer dizer para mim e para você: ei, seja persistente. Faça um esforço, Faça um esforço de buscar. Faça um esforço, porque tudo na vida precisa de um esforço. Para a gente trabalhar, a gente precisa fazer o quê? Levantar cedo, Quantas pessoas levantam de quantas pessoas trabalham aqui? Todos nós trabalhamos. Você faz esforço ou não faz para o seu trabalho? Você precisa acordar. Amanda acorda por 3 horas da manhã. É um esforço ou não é, Amanda? É um esforço de levantar cedo, de acordar cedo. Então quem trabalha faz um esforço. Assim também é no reino de Deus. Tudo na nossa vida tem que ter um esforço. E às vezes nós queremos ficar parados. Mas nessa noite o Senhor me convida e te convida a se levantar nessa noite. Ei, meu filho, se esforça. Tenha bom ânimo, se levanta, vem buscar, vem adorar o Senhor. Aleluia. E o esforço é diário. É um esforço diário. Todo dia nós precisamos buscar a presença do Senhor. Todo dia nós precisamos nos colocar e orar. Todo dia nós precisamos ir para a presença do Senhor. E a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Catuca teu irmão, fala, minha irmã, se esforça. A Bíblia diz que o céu ele é tomada a força, A força, a gente precisa se levantar, a gente precisa ir buscar. E nessa noite, em nome de Jesus, que o esforço faça parte da minha e da tua vida. Que nós possamos nos esforçar cada dia a fazer o melhor para o Senhor, a buscar a presença do Senhor. Mas eu não tenho tempo. E aí? A gente tem tempo para tanta coisa. Mas o Senhor nessa noite nos convida a nós nos esforçarmos para buscar a presença do Senhor. E esse mês de janeiro nós estamos no desafio. Qual é o desafio? Nós estamos orando meia-noite. É um esforço para muitos que acordam cedo, para muitos que trabalham. Orar meia-noite é um desafio, mas tudo na vida é um esforço. Tudo na vida é uma questão de prioridade. E esse mês de janeiro, as mulheres da Comunidade Batista da Aliança estamos num grande desafio: orar meia-noite. Todos os dias nós temos deixado uma palavra. E se você nessa noite ainda não entrou nesse ritmo de oração, o Senhor está te convidando. Meia-noite estaremos orando de joelhos dobrados, apresentando a nossa vida ao Senhor. E tudo é esforço. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. É um esforço diário e constante para colocar o reino de Deus como prioridade. Às vezes a gente dá prioridade a tantas coisas, mas não estamos priorizando o reino de Deus. E a gente tem colocado aqui oração toda terça-feira, às 9 horas da manhã, 1 hora de oração de 9 às 10. Mas como muitas pessoas trabalham e não podem estar aqui, então eu coloquei meia-noite. Então não tem como fugir, Se você não ora, pode orar de manhã, ora à noite, hora de madrugada, hora às 6 horas da manhã. Escolha o horário, mas não deixe de orar. Por quê? Porque as oportunidades estão diante de nós. E nós temos que priorizar o reino. As prioridades revelam o nosso coração. O que nós temos que priorizar? Quais são as prioridades que a gente tem que colocar
tipo de prioridade nós temos colocado diante do Senhor? E a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Como é que está o nosso coração? Que tipo de tesouro nós temos colocado dentro do nosso coração? Será que nós estamos preocupados só nas coisas terrenas? Mas a Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Eu não conheço ninguém que tenha priorizado o reino de Deus e tenha faltado alguma coisa. Então, esse ano de 2026, é o Senhor nos despertando para darmos prioridade, aleluia, ao seu reino, à sua justiça, porque tudo aquilo que eu e você precisamos, Ele vai acrescentar nas nossas vidas. E o pastor Cristiano deu um testemunho, né, do que Deus tem feito na vida dele. Deus tem feito grandes coisas na minha vida também. Eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para comigo. E às vezes as pessoas até acham que a gente não tem o que fazer, né? Aleluia, mas nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado com um grande propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. Venha para a casa do Senhor com prazer. Venha, coloque em primeiro lugar a obra de Deus. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Valorize o seu chamado. E hoje de manhã, na consagração, nós oramos, perguntando qual tem sido a sua prioridade. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer, você está fazendo? E hoje, agora à noite, também nós vamos fazer aquele mesmo ato profético. Amém, pastor? Nós vamos estar fazendo, quem não pode vir de manhã, que está aqui nessa noite, nós vamos estar fazendo aquele mesmo ato profético. E eu vou convidar as irmãs que estiveram aqui de manhã para estar aqui na frente. Nós vamos estar intercedendo pela vida do nosso irmão. Aleluia. A Bíblia diz que tudo quanto vier nas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Por quê? Porque para onde a gente vai, né, não tem ciência, não tem mais nada. O dia de fazer é hoje. O momento de nós fazermos, colocarmos prioridade na nossa vida é agora, enquanto nós estamos vivos. Por quê? Porque vai chegar um momento em que o Senhor vai me chamar e não adianta mais, né? Não vamos mais ter como fazer a obra, não vamos mais ter como, né, dar prioridade às coisas do Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, a pergunta para você: o que tem ocupado o teu coração? O que tem no teu coração nessa noite que ele tem sido uma prioridade maior do que aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Amém? Então, coloque em primeiro lugar o Senhor como prioridade da sua vida, e você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Se orava 1 hora, passa a orar 2 horas. Se orava 2, ora 3. O mais importante é orar, o mais importante é entrar na presença do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Lucas. Glória a Deus. Isso foi só a introdução, tá, gente? Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, 38 ao 41. Glória a Deus. Que o Senhor nessa noite possa despertar no nosso coração o desejo, aleluia, de servir ao Senhor, de buscar mais a presença do Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor a cada dia da nossa vida. Aleluia, porque o tempo, Jesus, ele está às portas, né? Jesus, ele está voltando. Ele disse: eu vou preparar um lugar e eu vou voltar. E eu creio em nome de Jesus que Jesus, ele está voltando, e nós precisamos, né, colocar Jesus como prioridade nas nossas vidas. Aprenda nessa noite. Lucas 10, podemos ler? Amém? A igreja que está aqui? Amém. Glória a Deus. Lucas 10, versículo 38 ao 41. Diz assim
Amém? Nós vemos aqui o caso de duas irmãs, uma que andava ansiosa. E hoje em dia a ansiedade, ela tem atrapalhado muita gente, né? Quantas pessoas andam ansiosas? Meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Senhor, o que é que eu vou ter para amanhã? Senhor, como é que eu vou vestir? Que roupa que eu vou vestir? Às vezes o guarda-roupa está cheio de roupa, mas a gente não acha uma roupa, né? Por quê? Porque a gente fica ansiosa. Ah, meu Deus, será que é que eu vou comer amanhã? Será que é que vai ter para comer? E nós acabamos de ver que nós não precisamos andar ansiosa. Por quê? Porque essas coisas, vestir, calçar, comer, Deus é que vai fazer o quê quando a gente busca em primeiro lugar? Vai acrescentar na nossa vida. Então, aquieta o teu coração. Para de ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que basta o mal de cada dia. Se você está aqui hoje, glorifique ao Senhor porque você está aqui. Quantos estão no hospital, né? Quantos estão em alguma situação e não está aqui tão ansioso por quê? Né? Está preocupado por quê? Ah, meu Deus, o que é que vai acontecer amanhã? Ei, você está aqui na igreja. Quieta o teu coração, amanhã é outro dia. Amanhã o Senhor já preparou o dia de amanhã. Acalma o teu coração. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer no final de janeiro? Tem gente que já está preocupada com o que vai acontecer no final de janeiro. Mas nessa noite o Senhor me convida e te convida a ficar, ó. Dá um susto, dá uma respirada aí bem grande. Calma. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Aleluia. O Senhor está no controle da tua vida. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar um cômodo na nossa vida. E às vezes a gente fica andando para um lado e para o outro. Você não tem situação que nós não, nas situações da nossa vida nós não podemos mudar. O que é que a gente pode fazer diante das situações? É orar. É colocar diante do Senhor. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que nessa noite, em nome de Jesus, toda a ansiedade da tua vida, você que anda preocupado, o que é que vai comer amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Calma, fica quieta, aquieta o teu coração. Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle da situação. E a Bíblia diz que a Marta, ela recebeu Jesus na sua casa. Imagina que convidado ilustre, né? Entrando na casa de Marta e Maria, Jesus. E é o que ele está fazendo hoje? Ele está entrando na nossa casa, ele está visitando a nossa casa. Qual a nossa casa? A nossa casa é espiritual. Que visita maravilhosa! Como é bom, né? Quando o Senhor visita a nossa casa. Aleluia! Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. E ali, a Marta, ela estava tão preocupada. É errado? Não. Né? Ela estava preocupada, ela estava arrumando a casa, estava preparando a comida, estava preparando tudo. E ela nem percebeu. Isso acontece muitas vezes. Jesus está dentro da nossa casa, está falando com a gente, está chamando a nossa atenção, né? Está nos ensinando e nós estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Jesus está falando, está nos ensinando, está chamando a nossa atenção, está querendo que a gente esteja presente a Ele, que a gente adore, e nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Assim estava Marta, ela estava ansiosa, estava preparando tudo, não é errado o que ela estava fazendo, de forma alguma, pelo contrário, recebeu uma visita ilustre de Jesus, precisamos preparar, né? Para que Ele encontre a casa limpa, para que Ele encontre o nosso coração limpo, para que Ele encontre, né? A nossa vida diferente. Então, que esse ano de 2026 seja um ano diferente para a nossa vida, que tudo aquilo que nos fez triste, que trouxe coisas ruins para a nossa vida, que a gente possa lançar para trás. Porque Deus tem uma nova história. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ela estava
Jesus. Porque Maria, o que ela fez? Jesus entrou ali e o que ela fez? Ela foi lá e sentou aos pés de Jesus. Nessa noite o Senhor te convida a você sentar aos pés dele, a ouvir a palavra dele que está sendo ministrada no teu coração. Senhor, eu escolho a melhor parte, quer estar na tua casa, quer entrar na tua presença, quer falar com o Senhor, quer dialogar com o Senhor, é declarar meu amor ao Senhor, porque foi isso, a prioridade de Maria foi o quê? Ouvir Jesus. Jesus sentou ali, ela sentou aos pés de Jesus para ouvir ele falar. E como é bom quando a gente ouve aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Jesus, ele está falando com você. Ei, você precisa, relaxar, você precisa se aquietar esse coração, você precisa sentar. Eu preciso te ensinar algumas coisas, eu preciso te ensinar alguns segredos. Aleluia! E ela sentou aos pés de Jesus. E quando nós sentamos aos pés de Jesus, quando nós entramos na presença do Senhor, a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, se você está triste, qual é o segredo? Senta aos pés de Jesus. Conversa com Jesus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Conta para Jesus as tuas frustrações. Conta para Jesus o que você sente. Conta para Jesus. Senta aos pés deles e fala com ele. Aleluia, porque às vezes a gente quer falar com tantas pessoas e a gente esquece de sentar aos pés de Jesus e abrir o nosso coração e deixar o Senhor falar conosco. Então, nessa noite, é noite de eu e você sentarmos, ouvirmos o que o Senhor está falando. Ele diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, seja ouvido. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Porque às vezes a gente fala tanto e não deixa Jesus falar. Às vezes a gente quer falar tanto e quando Jesus vai falar com a gente, nós, queremos falar. E aí Jesus quer conversar com a gente. E a gente não percebe Jesus falando. A gente está tão atarefado, a gente tem tempo para tantas coisas. Mas na hora que é para ouvir Jesus, nós não estamos ouvindo. Estamos dispersos. Estamos preocupados. E o que eu vou vestir amanhã? Qual é a comida que eu vou ter para comer amanhã? O amanhã não nos pertence. O amanhã está nas mãos do Senhor. Então descansa no teu coração. A prioridade, aleluia, de Maria, ela escolhe a presença de Jesus. Que você possa aprender a escolher a presença do Senhor para a tua vida todos os dias da tua vida, constantemente, em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. Marta estava ansiosa pelos afazeres. Que toda ansiedade da nossa vida nessa noite caia por terra. Que tudo aquilo que eu e você nós não podemos resolver, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor. Porque Ele tem palavra de vida eterna. Ele pode resolver, Ele pode entrar com a solução. Ele pode, aleluia, trazer a provisão que você e eu precisamos. A provisão é uma consequência da nossa intimidade com Deus. Quando nós ouvimos Deus, quando nós temos intimidade, quando nós sentamos, Ele entra com a sua provisão. Aleluia, o nome dele é glorificado. Qual foi a prioridade de Abraão? Sacrificar o Isaac. Qual era a prioridade dele ao sacrificar Isaac? Era obedecer. A prioridade dele foi obedecer aquilo que o Senhor havia pedido a ele. E qual é a nossa prioridade nessa noite? Será que nós temos prioridade, estamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, qual foi a prioridade desses homens? Não se contaminar com os manjares do rei. Quais são as nossas prioridades? Nessa noite, o Senhor nos pergunta qual é a nossa prioridade. Aleluia. Aqueles homens foram ali aqueles jovens foram ali para aquela cidade, mas eles tinham uma prioridade. Quando eles chegaram ali, aleluia, eles foram convidados a comer esse iguaria do rei. Eles disseram, não, a nossa prioridade é não nos contaminar
Aleluia. Qual foi a prioridade de Josué? Moisés morreu. Aleluia. Agora Josué teria que conduzir o povo. E aí o Senhor deu algo para ele, para Josué. Aleluia. Moisés, meu servo, já está morto. Agora a sua prioridade é outra. O que eu tenho para você agora é outro tipo de prioridade. Qual é? Aleluia. Ó. A palavra da lei. Come dessa palavra. De dia e de noite. Porque a palavra é a prioridade que eu tenho para a tua vida. A palavra é que vai te conduzir. A palavra é que vai te direcionar. Aleluia. Quem estiver diante de você, se você comer dessa palavra, se você estiver com essa palavra no teu coração, ninguém se susterá diante de ti. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Então que nessa noite a palavra seja prioridade na nossa vida. Que nós possamos meditar na palavra de dia e de noite. Quer ter uma vida de prioridade? Leia a palavra do Senhor. Peça, Senhor, me ensina a ler a tua palavra. Me ensina a comer a tua palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer ter uma vida de prioridade? Aqui está a base para uma vida de prioridade. É conhecer quem é Jesus para mim e para você. Mas nós só vamos conhecer quem é Jesus. Nós só vamos mergulhar ali como Ezequiel, né? Aleluia. Começou aqui no tornozelo e foi subindo, foi no joelho, até que ele teve que nadar. Porque isso fala de profundidade. Quer ter uma vida de profundidade, uma vida de conhecimento? Baseie a sua vida na palavra de Deus. Amém? Que essa palavra possa gerar vida no seu coração. Aleluia. Que eu e você possamos ter uma vida de oração, uma vida de palavra, comendo da palavra. Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas como é que nós nos fortalecemos? É somente através de uma vida de oração, de uma vida de renúncia, de uma vida de obediência, para podermos chegar no final de 2026 e dizer: Senhor, aleluia, obrigado, porque esse ano foi um ano de prioridade na minha vida, no meu ministério. Esse ano de 2026, quem quiser crescer, aleluia, ter uma vida de prioridade, precisa entrar em obediência. Precisa entender o que o Senhor quer para a comunidade Batista da Aliança. Uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Eu quero convidar nessa noite a Amélia, pastor Cristiano, irmão José, vem cá. Amém? Glória a Deus. Amanda. Glória a Jesus. Vem cá, o tanto está no som, né? O tanto está no som. Vem cá, irmã Selma. Glória a Deus. Vem cá para cá, irmãos. Em nome de Jesus, fica aqui. Glória a Deus. Vem, Rita. Glória a Jesus. Vem mais. A Rosilene. Vem cá, Rosilene. Vem cá, Tante. Isso, quem estava de manhã, Tante estava, deixa o. Glória a Deus. Thalita vai estar adorando o Senhor. Aleluia. Você vai vir aqui na frente. Aleluia. Esses homens e mulheres de Deus vão estar orando pela sua vida. Aleluia. Para que esse ano de 2026 nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Nesse ano de 2026.
sua vida. A Thalita vai estar adorando, não deixe de vir. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, venha com fé, venha com o coração aberto. Venha, Senhor, esse ano de 2026, eu quero priorizar, eu quero que o Senhor seja a prioridade que eu preciso para a minha vida, Senhor. Eu estou aqui nessa noite, eu quero te pedir que o Senhor seja, Senhor, em primeiro lugar na minha vida. Pai, tudo que ficou para trás ficou. A comunidade Batista Teresa vai fazer 5 anos. Já estamos crescendo, estamos
26. Quantos recebem essa palavra? Amém? Glória a Deus. Já estamos encerrando nessa noite, amém? Esse culto de louvor e adoração, primeiro culto do ano de 2026. Então, sai daqui nessa noite com o seu coração voltado para o Senhor, de buscar cada vez mais na presença do Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Aleluia, tenha sede da palavra, desejo ter mais intimidade com o Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de renúncia. Semana que vem, domingo, nós vamos estar iniciando a campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Vamos começar no domingo e vai ser uma semana de propósito. Aleluia, eu vou estar colocando lá no grupo da igreja que propósito nós vamos ter na primeira semana. Faça um esforço, seja obediente ao Senhor, faça aquilo que está no seu coração, aprenda, aleluia, a estar em unidade, faça um esforço, porque Deus vai ouvir o nosso clamor através da nossa obediência, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, aleluia, diante da tua presença. Vamos estar voltando para casa, Senhor, mais uma semana, a primeira semana do mês de janeiro, Senhor, de 2026. Senhor, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, uma semana que nós estamos aqui disponibilizando, Senhor, de conhecer melhor, de orar mais, Senhor, de, ó Deus, lermos mais a tua palavra, a Deus, de subir ao monte, Senhor, de orar pelas madrugadas. Senhor, nós queremos mais e mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do teu altar. Senhor, que seja uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana de aprendizado para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, em tudo quanto vier nas nossas mãos para fazer, que nós possamos fazer conforme as nossas forças, Pai. Porque para onde nós iremos, meu Pai, não adianta mais a gente querer fazer, Pai. Que nós possamos fazer enquanto nós estamos vivos. E o dia que nós estamos vivos é hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que entrou por essa escolta. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Faça assim com suas mãos. E que o amor de Deus, Pai, a doce comunhão do Espírito